Capítulo 2, da representação. Artigo 115. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. O famoso mandato, né, Maria? Eu te dou uma procuração, né? Aí seria o interessado para você me representar, ou a própria lei já permite que você me represente. Por exemplo, você é minha mãe e eu sou o menor e estou sob sua guarda. Ou o meu tutor, o meu curador, e aí é a própria lei que confere esse poder de representação. Artigo 116. A manifestação da vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Artigo 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse e por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. Porque aí seria uma forma de burlar, né? Eu confiro o mandato a Maria para me representar. Maria quer fazer um negócio consigo mesma, infringindo o meu interesse. Aí o que é que Maria faz? Subestabelece para o subestabelecido efetuar esse negócio. Aí seria uma forma de burlar. Por isso que ele diz, né, que para esse efeito tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. Artigo 118. O representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos que a estes excederem. Artigo 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou deveria ser do conhecimento de quem com ele tratou. Parágrafo único. É de 180 dias a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista nesse artigo. Aqui, esse parágrafo único, ele é muito cobrado em provas, porque ele traz algumas nuances. Primeiro, prazo, 180 dias. Segundo, a contar de quando? Da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade. Terceiro, é um prazo decadencial. E, por fim, para pleitear-se a anulação e não a anulabilidade, ou seja, para o negócio ser nulo. Muita atenção nesse parágrafo único. Artigo 120. Os requisitos e os efeitos da representação legal são os estabelecidos nas normas respectivas. Os da representação voluntária são os da parte especial deste Código. Capítulo 3. Da condição, do termo e do encargo. Artigo 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Eu sei que a condição vai se estabelecer, mas eu não sei exatamente quando. Por isso que ela é evento futuro e incerto. Artigo 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Artigo 123. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados
As condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas. As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. E as condições incompreensíveis ou contraditórias. Muito cuidado, porque essas invalidam. Artigo 124. Tem-se por inexistente as condições impossíveis quando resolutivas e as de não fazer coisa impossível. Aqui, Maria, é onde está o pulo do gato para a gente errar. Por quê? Na invalidade das condições, existem as condições física ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. Já no que tange à inexistência, também tem as condições impossíveis quando resolutivas. Aí, como é que eu faço para memorizar? Invalidar. Tem 4 sílabas. Suspensivas. Tem 4 sílabas. Impossíveis. Não. Inexistentes. 5 sílabas. Resolutivas. 5 sílabas. Artigo 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ela visa. Por que isso, Maria? Lembra que é uma condição suspensiva? É aquela que tem... eu sei que vai acontecer, mas eu não sei quando. Que está lá no artigo 121. Condição, evento futuro e incerto. E aí ele vem aqui, invalidam, tem-se por... Perdão. Subordinando-se à eficácia jurídica, a condição suspensiva, enquanto esta não se verificar... se é uma condição suspensiva, está suspenso. Então, enquanto essa não se verificar, não será adquirido o direito a que ela visa. O que é importante a gente saber aqui, na condição resolutiva, não vai acontecer nem a aquisição, nem o exercício do direito. Já na condição suspensiva, ela suspende tudo. A aquisição e o exercício. O termo suspende apenas o exercício. E o encargo não suspende nada. Isso aqui a gente tem que memorizar. Deu para entender? Condição resolutiva. Nem vai ter a aquisição, nem o direito. Até ela se implementar, ela resolver-se. Condição suspensiva. O nome já diz, fica suspenso. Suspensa tanto a aquisição quanto o exercício. O termo suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. E o encargo ou modo, ele não suspende nada, nem a aquisição, nem o exercício do direito. Essa tabelinha também ajuda a gente a responder algumas questões. Artigo 126. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e, pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se forem com elas incompatíveis. Artigo 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Artigo 128. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe. Mas, se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme os ditames
da boa-fé. Artigo 129. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos do negócio jurídico, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Artigo 130. O titular de direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Artigo 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Artigo 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluindo o do vencimento. Parágrafo 1º. Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado até o seguinte dia útil. Parágrafo 2º. Meado considera-se em qualquer mês seu 15º dia. Aqui viu para diferenciar a questão do mês de fevereiro, né? E também dos meses que tem 31 dias. Então, 15º dia considera-se meado em qualquer mês. Parágrafo 3º. Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início ou no imediato, se faltar exata correspondência. Exemplo, mês de fevereiro tem no ano bissexto, né, que é dia 29. Se você efetuou um prazo que venceria no dia 29, no outro ano seria no dia 28, mas não será, porque o que o código diz vai ser se faltar no imediato. Seria, por exemplo, no dia 1º de março. O quarto, os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Artigo 133. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor, salvo quanto a esses, se do teor do instrumento ou das circunstâncias resultar que se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. E aqui é simples, né, Maria? Testamento. Ô, gente, se a pessoa morreu, tem que ser em favor do herdeiro. A mesma coisa no caso do contrato, tem que ser em favor do devedor, porque senão você vai prejudicá-lo. Agora, óbvio que as partes podem estipular em benefício do credor ou de ambos os contratantes. Agora, que aí é a autonomia da vontade das partes, né? É interessante as críticas que o direito do trabalho sofrem por beneficiarem o empregado, né? E o direito civil beneficia o devedor. Por que a opção pelo devedor? Porque, antigamente, as penas, as penalidades, as cobranças eram desumanas, né? Eram sobre a pessoa dele. Artigo 134. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são execuíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso e depender de tempo. Artigo 135. Ao termo inicial e final, aplicam-se no que couber as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. Artigo 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Artigo 137. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Tenho questões desse título. Primeira coisa que eu queria falar é, novamente, aquela tabelinha. Condição resolutiva não suspende nem a aquisição,
nem o exercício do direito. Condição suspensiva. O nome já diz, ó, suspende tudo, tanto a aquisição quanto o exercício. Termo suspende apenas o exercício, mas não a aquisição do direito. E o encargo, também conhecido como modo, não suspende nada, nem a aquisição, nem o exercício, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente esse encargo ou modo como condição suspensiva. Porque se é condição suspensiva, aí vai suspender tudo, a aquisição e o exercício. Ok? Questões. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e certo. Também, ó, trocou a palavrinha final. Ele está errado porque colide, na verdade, é evento futuro e incerto. A condição, eu sei que ela vai se implementar, mas eu não sei quando. Por isso que é evento futuro e incerto. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública, aos bens ou aos bens e costumes. Perdão. Eu misturei tudo. A questão é assim, ó, são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Tá certinho, é a transcrição do artigo 122. Tem outra questão que ele transcreve, Maria, também, e aí no final ela torna errado porque ele diz assim, ó, sujeitarem ao puro arbítrio das partes. E não é. Se for o puro arbítrio das partes, está correto. O que não pode é o puro arbítrio de uma das partes. Ok? Vamos lá. Próxima. A condição de fazer coisa ilícita invalida o negócio jurídico que lhe é subordinado. Está certo? É o inciso 2 do artigo 123. A condição resolutiva de fazer coisa impossível tem-se por inexistente. Verdadeiro, ó. Inexistente. Resolutiva. Viu? Que eu matei aí pelas sílabas. Próxima. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, será sempre vedada a prática de quaisquer atos, enquanto não satisfeita a condição, mesmo aqueles destinados a conservar o direito. Claro que não, né? São os atos destinados a conservar o direito são permissíveis serem praticados, que é o que diz o artigo 130. Ó, ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. E ele diz que é sempre vedada a prática de quaisquer atos, isso está errado. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Isso aqui está certinho, que é a transição do artigo 131. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, ainda que expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Olha que ele troca, Maria. Salvo pelo ainda que. A questão está errada porque o artigo 133 diz que o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. E a questão disse que não suspende ainda que. Olha que questão interessante, é uma questão prática. Um cidadão doou ao município um terreno, fazendo constar da escritura, em seguida registrada no cartório de registro de imóveis, que nele deverá
ser construído um prédio e instalada uma creche para atender crianças cujos pais não tivessem recursos financeiros. A hipótese configura doação com encargo, que não suspende a aquisição nem o exercício do direito de propriedade do município. Mas o doador poderá exigir a sua execução ou, depois de sua morte, poderá exigi-la o Ministério Público. Isso está totalmente certo. E aí, a questão, muito bem feita, é uma junção desse artigo 136 com o 553 do Código Civil, que diz assim, ó, o donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação. O donatário é quem está recebendo, no caso seria a prefeitura, certo? O município, ó. O município, donatário, é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso for a benefício do doador, do terceiro ou do interesse geral. Nesse caso aqui é do interesse geral, né? Uma creche. Parágrafo único. Se desta última espécie for o encargo, o Ministério Público poderá exigir sua execução depois da morte do doador, se não tiver feito. Eu considero essa questão de nível altíssimo, porque ele misturou, né, essa parte geral do Código Civil lá com a parte especial, um contrato especial que é o contrato de doação com encargo. E a última questão diz: o encargo sempre suspende a aquisição e o exercício do direito, sendo desnecessária a sua imposição expressa no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Isso aí está falso, porque o 136 mesmo, o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Isso é o 136. E a questão dizia que o encargo sempre suspende. Ele trocou o não por sempre.